Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha Rosa Tremembé, uma importante liderança indígena no nosso estado. Rosa, a gente começa o Resenha desta segunda-feira olhando para uma semana atrás. Logo após o resultado da eleição que elegeu o deputado Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, há registros de violência em territórios indígenas. Registro em Pernambuco, incendiaram uma escola, um posto de saúde, existe violência no Mato Grosso e existe violência no Amazonas. Qual é a expectativa de vocês, qual é a perspectiva de vocês, do povo indígena, em relação a esse governo que inicia em janeiro de 2019? Tevaldo, nós estamos muito preocupados, porque esse novo governo que aí está chegando, né, ele não tem observado dentro das suas propostas e muito menos dentro daquilo que se deseja, nós, povos indígenas. A gente, como você acabou de colocar, já tem acontecido tantas violências agora, né? Pensando que também atrás teve muitos problemas. E agora ainda mais intensificado, porque houve uma certa intencionalidade também, né? E é isso que a gente teme, porque a violência cresce e a gente percebe que os direitos constitucionais, a cada dia que se passa, estão sendo menos valorizados. E para a gente nos colocar em situação fragilizada, né? Em situação frágil. E a gente não está com muitas boas perspectivas, porque isso vai trazer para a gente, está trazendo, muitas preocupações, porque há muitos povos ainda em situação sem território, outros ainda buscando assegurar esse território, e chega esse senhor, né, dizendo que não vai dar mais nem sequer 1 centímetro de terra, né? Então isso nos preocupa, com os que estão lá, com os que estão buscando os seus territórios e com a vida dessas pessoas. Rosa, há uma situação, e a gente pode falar disso agora, nesse momento, do governo Michel Temer. Você tem aí algo em torno de quase 900 áreas, né, para serem demarcadas, para serem titularizadas, para serem entregues aos povos indígenas. Esse governo do Michel Temer não assinou um único documento sequer. Isso deve persistir, né, com o novo governo Jair Bolsonaro. O que vocês imaginam, assim, qual é o caminho de luta para vocês nesse momento que é inédito na história brasileira, de se ter um fim de governo, um governo que não regularizou 1 centímetro de área indígena no país? Pois é, e Bolsonaro vai dar continuidade, né? Temer não fez isso, já se esperava um governo que viesse com essas intenções de também não fazer isso, e nós, povos indígenas, nós precisamos nos juntar. As nossas forças precisam estar unidas, porque é uma força muito grande em relação a essas questões políticas, quando a gente sempre soube que o explorador, quando chegou em nossas terras, era para que nós simplesmente nos acabássemos mesmos e o colonizador, o invasor, tomasse de conta dessas terras, né? Então, há essa intenção, esses objetivos, de que a gente não... que nós percamos aquilo que a gente tem e que não possamos ter de volta o que um dia nos foi tirado. Então, nós precisamos, povos indígenas, estar de mãos dadas, nos articulando, nos preocupando com isso e pensando em estratégias para que a gente possa reverter essa situação que não é nada fácil. Rosa, o presidente eleito Jair Bolsonaro fez algumas falas, né,
contundentes em relação aos povos indígenas. Uma das quais ele diz que a demarcação de terra indígena é prejudicial ao agronegócio, é prejudicial ao setor produtivo no campo no Brasil. Para tentar apaziguar, amainar essa situação, ele fez uma outra fala dizendo que ele vai sentar com os índios para que eles vendam e exploram as terras indígenas, né, do país. Como é que você vê esse tipo de proposta de negociação de terra indígena com os povos indígenas no país, Rosa? Isso é uma proposta indecente, né, Etevaldo? A gente pode dizer isso, porque é uma falta de respeito. Absurdamente. Onde já se viu isso? Um presidente vir propor uma coisa dessa. A gente quer paz dentro do nosso território. O nosso território é a nossa vida. Nós pertencemos ao território. É de lá que a gente tira o sustento, é de lá que a gente vive, é de lá que a gente busca o bem viver. Então, Bolsonaro vir com uma proposta dessa, a gente sabe que isso aí não é de agora. Não é? Essa questão do querer se apossar daquilo que é da gente e vir com aquela conversa de querer nos engabelar, vamos dizer assim. Né? Infelizmente, isso é uma proposta absurda que seu Bolsonaro vem trazendo, né? E que nós estamos aqui para os indígenas para rebater, logicamente, esse tipo de proposta, porque isso não é inaceitável, até inacreditável que um presidente da República venha com uma história dessa, né? A gente sabe que o agronegócio tem uma potência muito grande, sempre fomos um calo no pé daqueles que estão, que querem se apossar de nossas terras, mas é um direito nosso, é uma afronta à Constituição. Nós temos direitos, é nosso. Né? As terras são nossas, vários territórios do Brasil nos pertencem. Então, como é que nós vamos aceitar uma proposta em que um presidente vem até nós nos propor Isso é ridículo. Ridículo. Eu quero destacar um trecho da tua fala, da tua resposta, Rosa, onde se fala da Constituição brasileira. Quer dizer, a Constituição, inclusive, essa proposta de vender, de negociar, esbarra na Carta Federal. Né? A Constituição não permite, não autoriza, né, que isso ocorra, né, Rosa? Assim, é um desconhecimento até, né, do que está proposto na Constituição brasileira, não é isso? Como é que você... A gente fica assim, porque, olha bem, um deputado, né, é uma pessoa que passou, acho que mais de 2 décadas... 28 anos, né? Quase 30 anos, né? Quase 3 décadas. Sendo um deputado, a gente não reconhece, não conhece seus projetos, e isso já é um mau sinal, né? De que ele não pensa, né? E não conhece os direitos dos povos indígenas, a não ser os direitos, né? Do pessoal do agronegócio, que eles acham que é de direito, é lógico que não é, né? Mas eles querem ter, se apossando daquilo que é nosso para se dar bem, para tirar lucro com isso, né? E quem é que vai perder com isso? A população indígena. Não só a população indígena, Etevaldo, mas também tem as outras, tem os povos tradicionais, tem os ribeirinhos, os pescadores, os quilombolas, né? Todos esses povos que precisam também de seus territórios para poder viver, para poder viver. Não significa que é um quilombola, que é um indígena, sobrevive. A gente vive. E isso não é reconhecido pelas pessoas, pela sociedade, né? Então há também essa discriminação toda. Aí eu queria trazer para essa nossa conversa, Rosa, a gente acabou de falar da Constituição brasileira, e eu queria trazer um artigo, né, do Estatuto do Índio, né? O artigo 18, que fala de arrendamento, né, de terras também, que é uma outra proposição feita, né, pelo presidente eleito. No artigo 18 diz o seguinte: as terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas. Quer dizer, é exatamente o que você acabou de dizer, quer dizer, o território é o espaço de vivência, de sobrevivência, de vida de vocês, né? Quer dizer, não tem como negociar isso de outra maneira, né? Não tem como, é inaceitável. Essa palavra que acho que cabe muito bem, né? E inacreditável que um presidente da República pense dessa maneira. Tem espaço, vocês veem espaço para negociação com o governo, ou você acha que o governo vai ser reticente em relação a negociar com vocês?
Difícil. Pergunta difícil, né? Porque Bolsonaro, ele mesmo ameaça, né? Ele tem um vídeo dele na televisão em que ele se coloca que ele vai dar fuzil com porte de arma para fazendeiros, né? E que Serra do Sol ele não vai fazer demarcação, né? Então isso pra gente é uma afronta, né? E é uma forma da gente perceber de que ele não está também aberto a discussões, né? A que a gente possa enfrentar esse problema. Vai ser muito complicado. A gente não está com boa perspectiva, infelizmente. Rosa, tem um trecho, né, do Bolsonaro que depois ele repete outras vezes, né, em situações, que é da capim, né, da capim nordestino, da capim e tal. Mas essa primeira frase foi dita em relação ao indígena numa audiência pública na Câmara, da qual, na Comissão de Direitos Humanos, da qual Bolsonaro participava, e ele sugere que se dê capim, né, os militantes do movimento indígena que ali estavam presentes na audiência pública. Como é que vocês veem, como é que você encara esse tipo de discurso preconceituoso, raivoso em relação às comunidades tradicionais do Brasil? Preconceituoso, antiético, vindo de um candidato, na época era um candidato, à presidência da República. É um desrespeito. Nós, povos indígenas, nós temos os nossos saberes, não é? Eu fico preocupada porque dá vontade da gente dizer que Bolsonaro que vai comer capim. Mas a gente precisa ter a compostura, né? Ter o equilíbrio, porque isso não se faz e isso não se diz. Os povos indígenas são pessoas que têm os seus saberes, têm os seus conhecimentos milenares. Não foi à toa que estamos até aqui. Não é à toa que nós estamos até aqui agora, existindo e resistindo, né? Então, essa história de comer capim mostra muito bem quem é Bolsonaro. Que pensamento tem Bolsonaro? O que ele pensa de nós, povos indígenas, povos do Nordeste, né? Povo geral, que a gente se pergunta o que seria do Brasil se não fossem os nordestinos e, primeiramente, o que seria do Brasil se não fosse nós, os povos indígenas, que, quando os invasores chegaram aqui, nós fomos tratados como povos preguiçosos. Porque nós estávamos preocupados, nós não nos preocupamos em exceder. A gente se preocupa em viver. Então, se nós vamos pescar para o hoje. A pesca, o que precisar para amanhã, nós vamos amanhã. Então, para que exceder? Para que maltratar a natureza? Se nós precisamos dela hoje, amanhã e sempre, né? Então, quando se fala que o agronegócio vem para tomar de conta das nossas terras, ele vem para destruir as nossas florestas, as nossas plantações, os nossos vegetais, para colocar algo que não vai trazer para nós nenhum lucro, não vai trazer nada de bom para a gente, né? E nós não estamos preocupados com lucros, nós estamos preocupados com viver. Então, como nós temos esse pensamento diferenciado, nós somos tratados como burros. Será mesmo que somos? Quando a gente está pensando no hoje, no viver o hoje, muito bem viver o hoje, né? Sem estragar as coisas, sem maltratar, porque nós sabemos que amanhã nós vamos precisar, né? Enquanto que o capitalismo ele sempre pensa no lucro, em ceder, né? Em tirar proveito das situações. O oportunismo está aí à porta. Eu converso hoje no Resenha com Rosa Tremembé, uma importante liderança indígena no estado do Maranhão. O Resenha faz agora seu primeiro intervalo e a gente volta já. What?
De volta com o programa Resenha na segunda-feira, e aqui ao meu lado eu converso com a liderança indígena Rosa Tremembé. Rosa, a última década a gente teve no Brasil 1.071 assassinatos de indígenas. Então, mais de 1.000 indígenas mortos, assassinados por disputa, conflito, né, de territórios no país. Nos últimos 2 anos, 2016 e 2017, dados do CIMI, dados do CPT, apontam aí para algo em torno de 226 índios assassinados. Você tem uma média de quase 10, né, indígenas assassinados por mês no país. Qual é a alternativa para isso? Qual é o caminho para que essa violência ou não há caminho agora? O respeito. No Brasil há muita intolerância, há muito preconceito. E isso é que vem fazendo com que a violência venha aumentando. Se eu não respeito o limite do outro, então sempre vai acontecer uma reação, né? Uma ação, uma reação. Então, o indígena, ele está no seu lugar, ele não sai para brigar com ninguém. Ele está lá, vivendo no seu território, vivendo a sua vida, tentando dar continuidade. A gente sabe que muitos dos nossos morreram, né? Os nossos ancestrais foram assassinados, perseguidos. E isso continua exatamente por esse desrespeito, por essa intolerância, pelos preconceitos, porque o ser humano, ele precisa entender que todos nós somos seres humanos. Não posso tratar um índio como inferior, um negro como inferior. Eu não devo tratar um branco inferior a mim. Todos nós somos seres humanos, né? A cor da nossa pele, ela não deveria ter relevância. Acho que tem que ter relevância é o caráter, né? O caráter, o respeito. Então, o que está faltando é isso. As pessoas precisam trabalhar esse humanismo dentro de si, para entender de que o outro tem também direito ao sol, né? Então, isso que leva muito à violência, aos assassinatos, chegam nas terras matando os indígenas, matando o quilombola, matando o pessoal que não tem terra para morar e que estão buscando, né? Por quê? Pela ambição, pelo preconceito, pela intolerância, pelo racismo, né? E eu acho que essa é uma coisa que primeiro tem que ser trabalhada. A partir daí, eu acho que as coisas poderão ser melhoradas, né? O próprio candidato eleito à presidência da República, ele não aceita sequer que a ONU esteja presente no Brasil. Quem é a ONU? Quem é a ONU? Defensora dos direitos humanos, né? E para quê? Por que não? Para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil a facilidade, o acesso à violência, né? E nós estamos aqui a quem? E a gente pergunta quem vai defender os nossos direitos, né? Tem uma palavra que muito diz para nós, que diz assim: quem gosta de nós somos nós. Porque a gente está percebendo que há muitos que não gostam de nós. Mas nós não fizemos nada para que eles não gostassem. Simplesmente é o ódio, é o preconceito, é o racismo enraizado que ainda está presente após 500 anos de colonização brasileira, né? E a gente viu aí nas ruas, dentro desse processo eleitoral, onde as pessoas enraivecidas, cheias de ódio, matavam outras pessoas, violentavam, maltratavam, usavam palavrões. Então são coisas que coisas que precisa ser trabalhado isso, né? Acho que psicologicamente essa questão da humanidade, do ser humano se ver como gente e de que não tem ninguém mais importante que o outro. Rosa, entre o fim do primeiro turno dessa eleição de 2018 e o segundo turno dessa mesma eleição, no dia 27, 6 indígenas foram assassinados no Brasil, né, nesse período. Um deles, assassinado no dia 13 de outubro,
em Amarante, Maranhão, o Davi Gavião, morto com 4 tiros, né, numa praça em Amarante. Como é que vocês encaram esse tipo de violência, de notícia, quando chega a vocês numa fase tão delicada do movimento indígena no país? A gente percebe isso, Iterval. A imagem, a gente tem aqui a imagem do enterro do Davi, Sim. Davi Gavião. Isso. A gente vê isso com muita tristeza, com muito pesar, porque a gente sabe que é uma coisa que não vem de agora. Apenas está se intensificando, está aumentando, né? Muitos dos nossos parentes dentro do Maranhão perderam suas vidas, né? Por quê? Porque estão lá para defender aquilo que é deles, o seu território, as suas terras, né? E eles fazem isso com a intenção de calar. E a gente se vê numa situação onde o Brasil está com as suas leis sendo desrespeitadas. E quanto a nós, né, em relação a nós, povos indígenas. E isso, a gente sente que a sociedade precisa acordar também, né? Porque se o outro não está bem, eu não posso estar bem. Se o indígena não está bem, a sociedade também não deveria estar. Assim como nós também, indígenas, a gente sente quando o cidadão brasileiro, né, os demais cidadãos brasileiros veem que a situação está a cada dia mais piorando, os nossos direitos sendo desassistidos, saúde, educação, tudo, né, sendo menosprezado, sendo inferiorizado, sendo deixado para lá. Vamos dizer assim, uma palavra bem... Então, a gente vê isso com muita tristeza, com muito pesar, porque se não resolver, se não tomar uma atitude, a tendência vai ser aumentar. A tendência vai ser piorar essa situação, né? E quando piora a situação, aí vai virar uma guerra. Aí vai virar uma guerra. Porque quem vai suportar isso, né? Nós já há muito tempo estamos resistindo aqui, para poder continuar existindo, né? Então, essa fragilidade, ao mesmo tempo que nos tornamos frágeis, a gente também se torna forte. A gente se fortalece pelo fato de saber de que a gente não está só, né? Nós não estamos só. A gente tem pessoas que estão nos apoiando. Tem instituições que nos apoiam, né? Então a gente precisa dar continuidade a isso, cada vez mais, com esse pensamento positivo de que, apesar de estarmos com as nossas estruturas abaladas, a gente não pode cambalear. A gente precisa ter firmeza, segurança, ter fé nos nossos encantados, né? No Pai Tupã, que a gente possa prosseguir, porque fácil não é, mas a gente precisa ter essa força, essa energia. E a espiritualidade para a gente também é muito importante nesse momento, né? Então a gente precisa estar fortalecido, buscando os nossos direitos, com essa esperança de que as coisas vão melhorar, embora o cenário não esteja muito favorável. A gente, eu te fiz referência a esse assassinato aí, 10, 15 dias atrás. Em 2016, 4 índios Guajajaras foram mortos também na mesma região, né, no espaço de um mês, né? 4 assassinatos naquele mesmo período. Um relato de uma liderança indígena, quando essa morte agora recente em Amarante, ele fala que foi comunicado ao Ministério Público Federal sobre a questão da violência e aí do conflito e do confronto com madeireiros. Quando ocorre o assassinato também em 2016, né, aldeia indígena Araribóia, a relação é a mesma, né, de que também já havia sido comunicado e tal. Não funcionam as instituições, eles têm dificuldade em olhar para vocês, de falar com vocês, e aquilo é o rito natural, né, desses poderes que estruturam esse espaço de justiça no país. Há uma dificuldade. Há uma dificuldade nesses poderes, nessas instituições, de nos verem. Não digo que estejam de olhos fechados. Estão percebendo o que está se passando. O que falta eu acho que estratégias que amenizem e que principalmente previnam, né?
para que isso não aconteça em relação à segurança das pessoas que estão nessa situação de fragilidade dentro dos seus territórios, né? Porque lá tem um fazendeiro com as suas armas, né? Querendo tomar de contas das terras, vão começando abeirando e chegando, e ali vão se apossando daquilo que não lhes pertence e que pertence aos povos indígenas. E a gente, depois que vai procurar o Ministério Público, a coisa já está feita. Já morreu índio, né? O índio já foi assassinado, foi ferido, foi machucado. E aí só depois a gente fica se perguntando, será que a segurança só vai vir depois que um morre, 2, 3, 4 ou mais, né? Mesmo assim ainda não chega. Mesmo assim ainda não chega, né? A gente percebe que há uma morosidade, há uma coisa assim muito devagar, a passos de tartarugas, vamos assim dizer. Que as coisas estão acontecendo em relação aos nossos direitos. É como se fosse uma coisa intencional. Vamos acabar logo com esse povo, né? Vamos logo deixar que esse povo não exista mais, porque de fato eles são um calo, uma pedra no nosso caminho. Então, nós povos indígenas, a gente vê isso com muita morosidade por parte da justiça, por parte das instituições que deveriam estar ao nosso lado, né? A gente fica se perguntando, e agora, depois de tudo isso, como vai ficar nós povos indígenas, né? Como vai ficar a nossa segurança, como vão ficar os nossos direitos, se um presidente da República já vem com ideias que são contrárias àquilo que vem ferir a nossa existência. Retornando aos teus antepassados, né, aos Tremembés, que vêm do Ceará, sai do Ceará para o conflito de terra, chegam ao Maranhão, passam nos anos 60, 70, passam por 2 ou 3 conflitos de terra também. Como é que é viver, né, ter a vida entrelaçada, fincada, uma disputa por território, né, e teu pai tem um papel fundamental na formação de vocês, na formação das lideranças que vocês são hoje? Sim. Nós viemos do Ceará, né? Nós povos indígenas Tremembé, tanto somos daqui do Ceará como do Maranhão, né? Então, esses 2 estados, além também de Piauí e Rio Grande do Norte, nós estamos presentes. Aqui com muita força e também no estado do Ceará. Nós viemos de lá para cá com essa intenção de melhorar a vida. O Tremembé é um povo andante, né? Migravam, um povo espalhado também. Então nós chegamos aqui e a gente também se deparou com essa questão do território, né? Os conflitos. E isso é algo que a gente lida, né, Etevaldo, desde muito tempo, lá no Ceará e também aqui dentro do Maranhão. É uma coisa que a gente está buscando, né? Como é que eu posso dizer? Conhecimento, nós estamos procurando também apoio da FUNAI, né? Dos nossos índios também, dos nossos parceiros, dos nossos companheiros, né? Para que a gente possa reverter essa situação que muito nos maltrata. Rosa, obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer receber aqui no Resenha. A Resenha fica por aqui. Eu volto na próxima quarta-feira, logo depois do programa Zé Cirilo. Uma boa semana a todos, uma boa tarde a todos e até lá. Tchau.